Os 106 dias do ano. Faltam 259 para terminar 2019. Dia de Santa Bernadette e de São Benedito de Labre. Comemoramos hoje o Dia Mundial da Voz. O Rio Negro subiu mais 3 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 26 metros e 76 centímetros. Um fato marcante da história. No dia 16 de abril ocorre uma grande manifestação com mais de 1,3 milhão de pessoas em São Paulo, na Praça da Sé, pedindo por eleições democráticas no país. Durante todo o ano de 1984, o Brasil estava mobilizado no movimento a favor das eleições diretas para a presidência da República. 5h51. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. As notícias. Os shoppings e o comércio varejista e atacadista de Manaus irão funcionar em horário especial no feriado da Sexta-feira Santa. Conforme horários divulgados pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas, a FEComércio AM, as lojas do centro de Manaus irão funcionar apenas das 9 às 13 horas. Com exceção do Sumaúma Parque Shopping, na Zona Norte, os demais shopping centers da cidade só vão funcionar a partir da tarde. E o prefeito Arthur Virgílio Neto decretou ponto facultativo em todas as repartições públicas municipais na quinta-feira santa. O decreto já foi publicado no Diário Oficial do município. Alberto Pellegrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, teremos aí mais um fim de semana prolongado. Pois é, Paulo Guerra, e com isso, né, muita gente aproveita para deixar a cidade, muita gente aproveita para ir para a estrada, né, e aquela recomendação que nós sempre fazemos, que o Detran também faz, muito cuidado ao dirigir, ao não beber quando for dirigir, não, Paulo, e cuidado também nas nossas estradas, que a grande maioria não está em boas condições. Pois é, Pellegrini, a previsão é de que pelo menos 25 mil veículos deixem a cidade deste final de semana, de Semana Santa. Pois é, né? E a Ponte Rio Negro, Paulo, agora aquela fiscalização que havia só de lá para cá, agora também está havendo daqui para lá, Paulo, uma boa ação dos policiais aí, dos policiais do Batran, que fazem aquele serviço maravilhoso ali, já estão fiscalizando. Então, para quem estava acostumado a passar por ali sem carteira, com carro irregular, agora é bom abrir os olhos. Através do aplicativo Mano Pellegrini, aqui uma reclamação. Gostaria que mandassem equipe aqui na Presidente Dutra, no bairro La Glória, próximo à ponte, sentido bairro Centro, onde tem um entulho deixado pela prefeitura perto de um barranco e que pode causar acidente a qualquer momento. Tem um bloco de concreto muito grande que pode causar grave acidente e os moradores estão pedindo providências por parte da prefeitura. Pois é, Paulo, o bairro do São Raimundo, eu tenho passado sempre, o bairro do São Raimundo e Glória, hoje está um verdadeiro canteiro de obras. Eu não sei qual o tipo de obra que está passando, mas a grande maioria das ruas, Paulo, do bairro do São Raimundo está passando por obras, né? Mas não pode deixar esses blocos de concreto assim. Nós vamos, eu peço que você repita o local, que eu vou passar para os nossos contatos, principalmente da CEMOSP e também da CEMINF, para verificar essa situação. Na Presidente Dutra, bairro La Glória, próximo à ponte, sentido bairro Centro, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra, pode contar que não vai ficar só na notícia, nós vamos comunicar às autoridades para ver se providências sejam tomadas. Um rapaz jogava bola em um campo de futebol na Cidade das Luzes, que nada mais é que uma invasão. E de repente um fio se despreendeu e ele morreu eletrocutado, Pellegrini. Pois é, Paulo Guerra, né? Foi uma tristeza lá, um desespero total para as pessoas que estavam lá. O rapaz jogava futebol lá junto com os colegas da idade dele, quando de repente esse fio se desprendeu e acabou atingindo. Ele levou uma descarga elétrica fortíssima, ainda foi levado a uma UPA, a uma unidade de saúde, mas infelizmente não resistiu a essa descarga elétrica, Paulo. Pellegrini, e mais alguma morte durante a noite? Pois é, Paulo, nós estamos aí na expectativa, né? O Instituto Médico Legal foi comunicado, nós parecemos que vamos daqui a pouco noticiar, confirmar uma morte por tiro, né? Uma pessoa deve ter sido alvejada, as informações ainda estão desencontradas, Paulo Guerra, mas se confirmar daqui a pouco,
dentro do nosso noticiário policial vamos trazer aí, com certeza, essa situação de uma pessoa que morreu a bala, que morreu a tiro na madrugada de hoje. O governo ontem deu explicações sobre as demandas dos professores, Pelegrini. O certo é que muitas escolas ficaram sem professores ontem e hoje não deve ser diferente. Pois é, Paulo, eu estou notando, nós estamos passando agora com a nossa unidade externa na Alameda Cosme Ferreira, sem movimentação de aluno, na verdade, né? A essa hora nós nós estamos acostumados a ver as paradas de ônibus cheias de estudantes, os estudantes também se deslocando para os terminais, que hoje, Paulo Guerra, nós não estamos observando, não estamos vendo alunos nas paradas de ônibus. Pelegrini vai voltar daqui a pouco, mas sem antes falar sobre os prontos-socorros da cidade, Pelegrini. Pois é, Paulo, movimentação das mais tranquilas durante a noite e madrugada. Nós estamos chegando aqui no pronto-socorro João Lúcio, já passamos no pronto-socorro Platão Araújo, e a movimentação no Platão, Paulo, foi tranquila, né? Não fugiu aqueles números do cotidiano, aqueles números que nós já estamos acostumados a observar todos os dias. Mais uma vez, o número de agressão física, Paulo Guerra, chama atenção. Muita gente indo para briga, muita gente brigando por acidente de trânsito, é briga de vizinho, é triângulo amoroso. O que mais a gente vê aí dando entrada no pronto-socorro Platão Araújo são de pessoas feridas por agressão. Pois é, Pelegrini, uma grande briga na feira. O que aconteceu? O peixeiro havia prometido um tambaqui para a Semana Santa para uma namorada, de repente chegou a outra namorada dele, Pelegrini, foi uma confusão muito grande. Foi, Paulo, e quem chegou e viu o negócio todo era mais que namorada, era a esposa dele. A namorada que havia ela, e um jogou beijo pro outro. Até mais tarde, amor, para nhanhar. A esposa ouviu, foi uma confusão, Paulo Guerra. Por pouco não acaba em tragédia, hein, Paulinho? Pois é, e dentro da sacola já tinha cheiro verde e o tomate, né, Pelegrini? Tava completo o negócio. Tem o kit caldo na Zona Leste, Paulo. Uma sacolinha custa R$4. Tem pimentão, cheiro verde, cebola, tomate, pimenta de cheiro e um cheiro verde. R$4 o kit caldo, você vê, tá vendendo aí na Manaus Moderna. Até daqui a pouco, Pelegrini. Quando voltaremos com essas e outras informações, Paulo Guerra mandando aqui interagindo com nossos ouvintes, o Batata da Lotação, tá vindo lá da Bola da Suframa, nos traz as informações, é nosso informante, sempre traz algumas informações de trânsito, falando aqui para nós que tá tudo tranquilo de quem vem da Bola da Suframa para a zona leste da cidade, o trânsito é bem tranquilo com os semáforos funcionando. Daqui a pouco, Pelegrini, após o intervalo comercial, nós vamos falar sobre esse problema acontecido na BR-174, altura do quilômetro 74, onde a estrada cedeu e o tráfego nos dois sentidos, só pelo lado da pista, é muito perigosa aquela área ali onde aconteceu esse desmoronamento da pista, Pelegrini, na BR-174. Todo cuidado é pouco, principalmente nesse feriadão. Pois é, Paulo Guerra, principalmente nesse feriadão, bem pontual a tua informação, Paulo, e muita gente se desloca para a BR-174, para outras cidades, para os sítios, e o Paulo Guerra daqui a pouco vai informar com detalhes para você que vai deixar a cidade pela BR-174, dessa questão, desse problema grave na pista da BR-174. Eu vou voltar a conversar com o Roberto Pelegrini. Pelegrini, ontem por volta das 22h30, o ônibus da linha 459 foi assaltado por 4 bandidos, sendo um deles uma mulher. Armados com arma caseira, anunciaram o assalto próximo ao hospital da Eufina Aziz e desceram nas matas próximo ao centro de treinamento do Detran. E para completar, diz aqui o informante, as pessoas não conseguiram registrar o BO lá no 15º DIP. O que teria acontecido, Pelegrini? Pois é, né, Paulo Guerra, né? A gente está buscando mais essas informações, Paulo, porque o 15º DIP é um dos DIPs que fica aberto durante toda a noite e madrugada, ao contrário dos demais. Em Manaus, as delegacias fecham. Fica uma delegacia só por zona na cidade. O 15º é um dos DIPs que fica aberto. Vamos procurar saber o porquê que não foi feito esse boletim de ocorrência lá no 15º DIP, que é um dos DIPs que geralmente fica de plantão. O 15º DIP fica na avenida principal do conjunto Nova Cidade, ali na avenida Nepal, não, na principal, lá daqui a pouco eu lembro o nome, Paulo, ali logo depois da rotatória do conjunto Nova Cidade. Esse DIP geralmente fica de plantão, Paulo. Pois é, e eles dizem que o 15º DIP não estava funcionando, Pelegrini.
Pois é, Paulo, então deve ter sido um outro DIP da área. Essa situação vem as pessoas Paulo, vem reclamando demais. Por exemplo, vou te dar um exemplo, no bairro Grande Vitória tem o quarto DIP, 18 horas o DIP fecha, aí as pessoas têm que se deslocar até a Avenida Grande Circular, aproximadamente 6, 7 quilômetros longe, 10 quilômetros longe, para poder registrar um boletim de ocorrência. Isso acontece nas demais zonas da cidade, Paulo. As delegacias fecham e as pessoas ficam às vezes à deriva sem ter uma informação de onde fazer o boletim de ocorrência, como aconteceu aí a noite passada. Ainda bem que a bandidagem encerra suas atividades às 18 horas, Pelegrini. Pois é, né, Paulo? Quem dera que fosse assim. A delegacia fecha e a bandidagem não. A bandidagem funciona 24 horas e as delegacias fecham às 18. Até daqui a pouco. Com mais informações dentro do nosso noticiário policial. Um trecho localizado no quilômetro 74 da rodovia federal BR-174 cedeu na tarde de ontem. A faixa que ficou comprometida foi interditada para evitar futuros acidentes, de acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal. O trecho da estrada que caiu fica no sentido Manaus-Presidente Figueiredo, com a interdição parcial. Apenas uma faixa está sendo utilizada para os dois sentidos do tráfego. A estrutura da pista ficou comprometida após fortes chuvas que tomaram a capital e município do interior do estado. A água levou a parte da base e causou o desmoronamento da pista de rolamento e do acostamento, corroendo o asfalto. De acordo com os pluviômetros automáticos da Defesa Civil de Manaus, foi registrada uma média de 15,6 milímetros de chuva em Manaus. Em Presidente Figueiredo foram 8,8 milímetros de chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil, o INMET. E chuva forte também provocou interdição na rodovia Carlos Braga. Quem vai trazer os detalhes é J. Rai. Uma forte chuva no início da manhã de ontem aqui em Iranduba provocou muitos estragos, prejuízos e transtornos para quem precisou trafegar pela rodovia Carlos Braga, a única via de acesso à sede do município. Pelo menos 2 pontos de alagamento foram registrados na rodovia, o principal deles próximo a uma olaria localizada no quilômetro 5. Dezenas de veículos ficaram retidos por mais de 2 horas nos 2 sentidos da estrada. O prefeito Francisco Gomes, que também enfrentou dificuldades para chegar até a prefeitura, chamou ao local uma equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura para desobstruir um bueiro, retirar a lama e o lixo trazidos pela enxurrada. Segundo o coordenador da Defesa Civil de Iranduba, Cleuson Carneiro, o órgão contabilizou mais de 20 ocorrências na manhã de ontem. Incluindo deslizamento de terra, queda de muro e também muitas casas, muita residência alagada, né? Graças a Deus não teve vítima, né? Teve um caso do senhor, de uma senhora já de idade, que a chuva alagou toda a residência dela, né? Tava pela cintura a água e eles estavam por lá de dentro, né? Da casa, não tiveram força de abrir e graças a Deus chegamos a tempo, né? E graças a Deus não aconteceu o pior. Por sua vez, a empresa Amazonas Energia informou que houve queda de árvores na rodovia Carlos Braga e em pelo menos 7 comunidades da zona rural do município, deixando alguns moradores sem luz. E tem mais chuva prevista para hoje, Paulo Guerra, aqui em Iranduba. De acordo com a Climatempo, 25 milímetros de precipitação pluviométrica. Um pouco menos do que ontem, que teria sido de 30 milímetros, de acordo com estimativas da mesma empresa. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h09 em Manaus. Você está ouvindo o Jornal da Manhã, que é apresentado pelo Eduardo Silva e pelo Paulo Guerra. O Valdir Correia está de férias no momento. Quem vai substituí-lo daqui a pouco é o Fred Lobão. Casos de crianças deixadas sozinhas em casa por pais irresponsáveis por um longo período de tempo são registrados na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, DEPCA, da Polícia Civil do Amazonas. Crime previsto no artigo 133 do Código Penal. O abandono de incapaz é muito comum e pode gerar sanções legais aos seus autores, enfatiza a titular especializada, delegada Joyce Coelho. Apenas nos 2 primeiros meses de 2019 foram registrados 30 casos, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública. Isso significa que a cada 2 dias um caso aconteceu na capital. A maior parte diz respeito ao abandono de crianças de 0 a 11 anos de idade, com 24 registros no total. Ano passado foram 217 registros de crianças e adolescentes em situação de abandono. De acordo com o Código Penal,
ocorre abandono de incapaz quando se deixa sozinho uma pessoa sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade que não tenha condição de se proteger de eventuais riscos desse abandono. A pena, é bom lembrar, varia de 6 meses a 3 anos de detenção, podendo chegar a 12 anos caso resulte na morte da pessoa negligenciada. O abandono também pode resultar na perda da guarda de crianças e adolescentes caso haja reincidência e seja verificada a incapacidade do responsável de cuidar dos jovens. Muitas mulheres separadas deixam os filhos em casa abandonados para sair e namorar. O governador Wilson Lima assinou ontem ato de convocação de todos os 774 candidatos classificados no concurso de 2014 que ainda aguardam nomeação. A lista de convocados estará publicada na edição do Diário Oficial do Estado com data de 15 de abril. A hora em Manaus. 6:11. A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino SEDUC se comprometeu a realizar novo procedimento de licitação para a instalação de equipamentos de telecomunicações para o programa de ensino presencial com mediação tecnológica implementado pelo Centro de Mídias de Educação do Amazonas. O compromisso foi firmado pela SEDUC perante o Ministério Público Federal em termo de ajustamento de conduta, assinado pelo secretário estadual de Educação, Luiz Castro Andrade Neto. A secretaria se comprometeu a submeter o projeto básico e o edital à análise do Tribunal de Contas do Estado antes da divulgação do procedimento licitatório, como forma de garantir a transparência e a lisura da licitação. O contrato atualmente em vigor para a execução dos serviços no qual foram identificadas irregularidades foi firmado com o consórcio formado pelas empresas DMP Design, Marketing e Propaganda e Via Direta Publicidade e Promoções, por valor global de R$538.538.393,84, incluindo 4 aditivos. Para garantir a continuidade da prestação do serviço de transmissão de aulas enquanto se realiza o novo procedimento licitatório, o termo de ajustamento de conduta prevê que a SEDUC pode renovar o contrato atual pelo período estritamente necessário para que a execução seja realizada até o último dia letivo deste ano de 2019. De hoje até quinta-feira, o Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na Rótula da Sulfurama, sediará o primeiro encontro estadual dos povos indígenas e populações tradicionais do Amazonas. O evento realizado pela Coordenação das Organizações e Povos Indígenas do Amazonas, com apoio da Secretaria de Estado de Cultura, propõe um diálogo para novos rumos das políticas públicas aos povos indígenas e populações tradicionais. Na abertura da programação haverá a apresentação do espetáculo Cenas Amazônicas do Balé Folclórico do Amazonas. Na sequência tem a palestra magna da economia de subsistência, a negociação de excedentes, proferida por representante do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, IDAM, pelo empreendedor indígena Obadia Sateré e pelo secretário de Produção Rural do Amazonas, Petrúcio Pereira de Magalhães Júnior. O Procon Manaus apreendeu ontem o total de 216 quilos de carne bovina em um supermercado no bairro da Compensa. As apreensões foram realizadas durante uma fiscalização da Ouvidoria de Proteção ao Consumidor Procon Manaus, na rua Padre Agostinho Cabaleiro Martim. Parte dos alimentos era armazenada no chão e estava em deterioração. Ainda segundo o órgão, carnes, peixes, frangos, linguiças e outros produtos também não apresentavam a procedência e a data de validade. Além da carne bovina, outros 150 quilos de frutas, queijos, presuntos, iogurtes e salsichas foram apreendidos. Também sem indicação de origem, validade e identificação. A Oliveira Energia é uma empresa amazonense fundada em 1972, especializada nos mercados isolados do Amazonas e Roraima, atendendo hoje mais de 2 milhões de pessoas, por meio da locação de usinas termoelétricas de energia. E a partir desta segunda-feira, a empresa do consórcio Oliveira assumiu oficialmente a distribuição de energia para todos os 62 municípios do estado, com aproximadamente 900 mil clientes. O consórcio Oliveira garantiu que não haverá aumento na tarifa no estado. A posse dos novos dirigentes da distribuidora foi realizada no Teatro Manauara. O presidente da Oliveira Energia, Alcínio Rufino de Oliveira. No próximo dia 23, às 8:30 da manhã, um culto ecumênico será realizado no auditório Belarmino Lins da Assembleia Legislativa para celebrar a Páscoa. O culto será realizado pelo padre Danival de Oliveira Lopes, da paróquia de Nossa Senhora do Carmo, pastor Rosemary Cabral, da Assembleia de Deus Madureira, e Marcelo Souto, representante da Federação Espírita Amazonense. O coral da Assembleia, composto de 15 membros, terá a regência do maestro Adroaldo Calduro. Todos os cantos serão católicos e evangélicos e a liturgia da celebração, de acordo com a
assessoria foi pensada nas 3 denominações cristãs. Para o diretor da Escola do Legislativo, o senador José Lindoso, João Paulo Jacó, é um evento que mostra o comprometimento do presidente Josué Neto com os servidores, não apenas só com o trabalho, mas também do lado espiritual. Foi aprovada com unanimidade na manhã desta segunda-feira no plenário da Assembleia Legislativa do Estado a mensagem 59/2019 do governo do Amazonas, que reajusta em 28,17% o salário dos delegados da Polícia Civil do Amazonas. O percentual é referente às datas bases de 2015 a 2019 da categoria e será pago em 4 parcelas. O presidente da Associação de Delegados de Polícia do Amazonas, Mário Alfiero, destacou a aprovação da matéria como um reparo de uma injustiça que vinha sendo realizada com a categoria, que já estava quase 5 anos sem receber data base. O presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, afirmou que esses aumentos ampliam o desenvolvimento da segurança pública em nosso estado, gerando ainda o fortalecimento da carreira dos profissionais da classe e do andamento das atividades exercidas, que são importantes para a segurança pública do estado e para a sociedade. Tivemos aqui a presença de pelo menos 50 delegados da Polícia Civil que vieram acompanhar um projeto de origem governamental, concedendo a database de 4 anos que não haviam sido concedidos. Esses aumentos melhoram significativamente o desempenho do trabalho dos delegados da Polícia Civil, então isso também melhora a questão da segurança no nosso estado. E claro que, além disso, tem também o fator de ser algo que é uma conquista dos delegados e que é um direito dos delegados receberem essa database dos últimos 4 anos. 6:17 em Manaus. A 22ª edição do Boletim Epidemiológico da Síndrome Respiratória Aguda Grave, divulgada ontem, mostra que o número de óbitos para o H1N1 no Amazonas permanece nos 34 casos nas edições anteriores. Dos 33 casos, 26 são aqui em Manaus. O boletim mostra ainda que casos notificados do SRAG subiu 1.046 para 1.074. Esse total, 120 positivos para o vírus da influenza H1N1 e 222 para o vírus sincicial respiratório. O documento é elaborado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. No interior, os casos de óbitos por H1N1 também seguem sem alteração, com os 3 casos em Manacapuru, além de Parintins, Itacoatiara, Japurá e Urucurituba, com um caso cada. Para o sincicial permanecem os 20 óbitos registrados até aqui, 18 na capital, um em Borba e outro lá em Manacapuru. O número de óbitos por outros vírus respiratórios também continua o da última edição. Em Manaus, um óbito por para-influenza tipo 3 e um pelo vírus metapneumovírus. E no interior, um óbito por influência A não subtipável registrado no município de Maués. Segundo a atualização do boletim, dos 56 pacientes graves que evoluíram para óbitos entre fevereiro e março de 2019, 50 deles faziam parte do grupo de risco mais suscetíveis, o que corresponde a 89%, com destaque para crianças menores de 5 anos, idosos, pessoas com diabetes, pneumopatas, pessoas com obesidade e neuropatas. Polícia. A Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública está investigando a participação de 2 policiais militares no roubo a uma agência bancária em Parintins, registrado no último domingo, de onde foram levados cerca de R$150 mil. Por determinação do secretário de Segurança, Luismar Bonatti, uma operação emergencial foi montada e 6 pessoas foram presas, entre eles um tenente da Polícia Militar na cidade. Outro policial militar lotado em Manaus, o Major Bruno Debson Lima de Salles, também está sendo investigado por participação no crime. Segundo o corregedor-geral, Coronel Idelberto de Barros Santos, com base nos indícios levantados até agora pela investigação, um conselho de justificação foi aberto para julgar a permanência dos 2 policiais nos quadros da Polícia Militar. Os integrantes do bando criminoso foram presos com o dinheiro, 2 veículos, uma motocicleta e um carro, uma máquina rompedora, uma extensão elétrica, HDs de filmagem, 2 malas e uma mochila. Foram presos em flagrante Marcos André da Silva Lima, Ilvonei dos Santos, Rafael Fernandes Pinheiro, Hudson Lima Saldanha, Emerson de Oliveira Soares e o tenente da Polícia Militar João Rosário. As investigações encontraram indícios da participação de outro policial, o Major Bruno Davidson. Alberto Peregrino, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade?
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos dar uma volta no pronto-socorro 28 de agosto. Pensa num plantão tranquilo durante a noite e madrugada. Apenas 2 atendimentos. Ainda assim, por acidente de trânsito. Já no pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade. Paulo Guerra, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou com galhos, ele apanhou com um pedaço de pau. Ele estava roubando na área da zona leste da cidade e acabou sendo espancado pela população. Muita gente deu-lhe peia nele, ele foi levado ao pronto-socorro João Lúcio. Outra vítima de agressão física daí por triângulo amoroso. Um homem deu entrada no pronto-socorro João Lúcio após tentar o próprio suicídio. Ele descobriu que a mulher dele tinha um relacionamento com outro rapaz. Ele foi mexer no zap da mulher, viu o que não queria ver e acabou tentando suicídio, se jogando do 2º andar da casa onde o casal mora. Ele por pouco não perde a vida. Paulo Guerra tem alguns hematomas pelo corpo, mas as informações dão conta que por pouco ele não batia com a cabeça de quina no muro. Daí com certeza ele teria passado dessa para pior. Depois de ter batido a cabeça, depois de passar alguns momentos terríveis no pronto-socorro, ele já disse para sua amada: ele foi muito duro, eu te perdoo, mas só dessa vez. Só dessa vez que ele vai perdoar. Da próxima ele disse que será violento. Ele já perdoou a sua amada. As informações dão conta, segundo ele disse a todos que ela foi vítima de sedução. Ela foi apenas seduzida. Ele perdoou a sua amada. Deus me livre e guarde desses problemas. Que o Senhor também livre toda a nossa equipe de jornalismo desses problemas terríveis que vem acontecendo na cidade. Pronto-socorro Platão Araújo. No pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Foram murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Foi mais uma briga de trânsito, Paulo Guerra e ouvintes. Os motoristas estão se desentendendo, ou estão estressados, estão indo para a briga, estão partindo para cima um do outro. E ontem aconteceu mais uma dessas situações. Foi na Avenida Camapuã, proximidades ali da União Cascavel. Um motorista acabou fechando o outro e por pouco isso não acaba em algo pior, já que um dos motoristas armou-se com a chave de roda, jogou no outro, passou muito perto. Se pega na cabeça, algo de pior poderia ter acontecido, mas ainda assim um dos motoristas deu entrada no pronto-socorro vítima de agressão, com o supercílio quebrado e com o nariz sangrando. Isso aconteceu por volta de 17h40. Era boca da noite de ontem. Também no pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa foi vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto. Esse acidente aconteceu nas proximidades do bairro Aliança com Deus. Esse homem foi levado às pressas por uma ambulância do SAMU. Ele estava em estado grave. Outra pessoa que deu entrada no pronto-socorro foi uma vítima, um motoqueiro que foi uma Hilux, ontem o atingiu. Um homem que passou ali do conjunto Cariquara, um irresponsável, um louco que atravessou a Alameda Cosme Ferreira, bateu o motoqueiro, depois entrou numa concessionária de veículos, Paulo Guerra e ouvintes, e acabou com 11 carros. Ele conseguiu arrebentar com 11 carros ali na Alameda Cosme Ferreira. Um motorista irresponsável, louco, e deixou uma pessoa aí que está mais para lá do que para cá, um motoqueiro que está em estado grave, bateu o rapaz que não tinha nada a ver com a imprudência dele. Ele acabou com 11 carros e tem uma vida aí prestes, somente Deus pode salvar, internada no pronto-socorro devido a essa atitude irresponsável desse motorista da Hilux que ontem provocou um acidente daqueles na Alameda Cosme Ferreira. Durante a chuva de ontem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no bairro Jorge Teixeira,
casas estavam com goteiras, outros com medo da água chegar e alagar. Daí, Paulo Guerra, a vizinhança começou a fazer aquele ajuri, começou a fazer todo mundo um ajudando o outro, fazendo aquele mutirão. Só que nessa de um entrar na casa do outro entrar na casa do um pra lá, outro pra cá, uma mulher viu o marido dela se beijando com a vizinha dentro da própria casa dela. É que a vizinha chegou para ajudar lá na hora da chuva e de repente aconteceu aí que um ficou olhando pro outro, igual aquela coisa de novela, né? A novela na Zona Leste, quem diria, um olhou pro outro, um olhou pro aí os dois começaram a se pegar, a mulher de um deles viu, partiu para cima dela com uma faca e por pouco não acaba em tragédia. Ainda assim ela conseguiu acertar um objeto que ela jogou, pegou na cabeça da outra mulher, que deu entrada no pronto-socorro e levou alguns pontos na cabeça. Meu amigo, se a sua casa estiver alagando, deixa alagar. Se chamar esse negócio de vizinho e de vizinha, você, vizinha, pode acabar perdendo o seu marido para a vizinha do lado. O negócio não tá fácil, Paulo Guerra. É muita confusão por causa de triângulo amoroso. Os grandes motivos da violência na cidade é o tráfico de drogas, é a falta de paciência e, por fim, o triângulo amoroso. É muita gente, é muito homem que deixam as intrusas do amor invadirem os seus relacionamentos. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, um corpo apareceu boiando ontem pela manhã, na área do bairro de São Raimundo. Um homem que estava com uma CNH e uma chave no bolso. Não se sabe ainda se essa CNH pertence a ele. Ele permanece até o presente momento sem identificação. Comunidade das Luzes, uma invasão no Tarumã. Ontem na Comunidade das Luzes, a tristeza tomou conta da comunidade. Um rapaz de apenas 17 anos jogava bola com outros colegas da mesma idade e, Paulo Guerra, quando de repente um fio de energia se desprendeu e atingiu o garoto, ele recebeu uma descarga elétrica fortíssima. Ainda foi levado com vida a uma unidade de saúde nas proximidades da Comunidade das Luzes, porém, ao chegar lá na unidade de saúde, de tudo foi feito para salvar a vida do garoto, mas infelizmente ele acabou perdendo a vida. Lamentamos aí profundamente a morte desse rapaz que estava na flor da idade, com 17 anos, e acabou perdendo a vida numa fatalidade. No último domingo, um homem até o presente momento não identificado recebeu bala, tiros, foram vários tiros pelo corpo no último domingo. Às pressas, ele foi levado ao pronto-socorro João Lúcio, onde de tudo foi feito para salvar a vida desse homem. Ele travava um duelo contra a morte, ele não queria morrer, mas a morte, o espadachim da morte, o atingiu e ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele travava um duelo contra a morte, entretanto, o espadachim da morte é praticamente invencível e a vítima acabou indo desta para pior. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 63 exames de corpo de delito. Dentre eles, Paulo Guerra, uma pessoa que deu entrada, que estava roubando e acabou pegando uma pisa da população e também passou por exame de corpo de delito. Deu também, Paulo Guerra, numa ocorrência policial, uma mulher, diz como eu estou falando, gente, tudo isso vem acontecendo em mais um triângulo amoroso. A mulher descobriu que o marido
que o marido estava atraindo. Ele chegou bêbado em casa, com marcas de batom pela blusa. Ela pegou uma lata de tinta óleo, dessa tinta naval, de pintar batelão, e pintou os órgãos do homem. Pintou os órgãos do homem lá. Paulo Guerra, ele pintou o pênis do homem com tinta naval vermelha. Ele estava com queimaduras por essa área, já que a tinta é bastante, né, Paulo, tem muito produto químico, e ele está pintado de vermelho em suas partes íntimas. Todo cuidado é pouco para você não ficar pintado. Paulo Guerra. Pellegrini, um ônibus em pane mecânica na Noel Núteus nesse instante, próximo ao shopping em Sumaúma, causando transtornos ao trânsito. O ônibus, segundo informações, é da empresa Líder Pellegrini. Pois é, Paulo Guerra, está lá na Alameda, na Avenida Noel Núteus, e a média, Paulo Guerra, conversava com nossos amigos rodoviários, a média de ônibus pregado em Manaus é de 12 a 15 por dia. Paulo. Loteria. A quina saiu para um apostador de São José dos Campos no concurso 4.951. Ele acertou as dezenas 08, 33, 56, 65 e 74. Vai receber só 7.608.659 reais e 64 centavos. A Loto Fácil no concurso 1801 saiu para 8 apostadores. Cada um vai receber 195.029 reais 13 centavos. Eles são de Itamarandiba, Minas Gerais, Lagoa Alegre, no Piauí, Teresina, capital, Porto Velho, Bauru e Itapitinga, São Paulo. As dezenas sorteadas foram 01, 04, 05, 07, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22 23 e 24. 6h39. Esportes. Após empate em 0-0 no tempo normal e vitória nos pênaltis contra a Ponte Preta, o Red Bull foi o campeão do interior em jogo realizado ontem à noite. E hoje tem muita bola rolando. 16 horas, Liga dos Campeões da UEFA, Juventus e Ajax. Barcelona e Manchester United. 16h30, amistoso de futsal. Brasil e Polônia. 17 horas, Copa Sul-Americana. Zulia e Nacional Potosí. 21h30, Le Equidad e Independiente. Colón e Deportivo Municipal. Às 20 horas tem Copa do Brasil. Vila Nova de Goiás e Bragantino. Últimas notícias. O Fundo de Financiamento Estudantil FIES só conseguiu finalizar 16% dos 100 mil novos contratos de financiamento a juros zero previstos para o primeiro semestre de 2019. Os dados referentes ao balanço até 10 de abril foram obtidos junto ao Ministério da Educação. Para participar do programa na modalidade FIES, que tem taxa de juros zero, os candidatos precisam cumprir diversas etapas. Primeiro é preciso se inscrever no sistema do FIES e passar pela pré-seleção. Uma vez pré-selecionado, o candidato precisa apresentar documentos que comprovem os requisitos de participação no fundo, como renda familiar per capita de 3 salários mínimos por mês e nota mínima de 450 pontos nas provas do Enem, sem zerar a redação. 6h44 em Manaus. O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, afirmou que ainda não há uma decisão sobre manter ou não o reajuste do preço do óleo diesel, mas acrescentou que a empresa é livre. Ele deu a declaração após ter participado de reunião com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Uma reunião do presidente Jair Bolsonaro com a equipe econômica e com representantes da Petrobras está prevista para hoje. Na semana passada, a Petrobras anunciou reajuste de 5,7%, mas o presidente Bolsonaro determinou a suspensão desse aumento. E pela primeira vez o valor do salário mínimo ultrapassará R$1.000. O governo propôs salário mínimo de R$1.040 para 2020, o que representa alta de 4,2% em relação ao atual R$998. O valor consta do projeto da lei de diretrizes orçamentárias, LDO de 2018, apresentado ontem pelo secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues. O reajuste das aposentadorias do INSS pode ficar em 4,2% no ano que vem, segundo estimativas apresentadas pela equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro no projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Para este ano, o governo prevê que o salário mínimo será reajustado apenas pela inflação e deve ficar em R$1.040. Portanto, aposentados que recebem o mínimo também terão aumento só pela inflação.
Na prática, com essa proposta, tanto aposentados que recebem um salário mínimo quanto aqueles que recebem acima disso terão o mesmo reajuste previsto em 4,2%. O teto do INSS pode subir para R$ 6.084 mais 71 centavos, segundo os índices apresentados pelo governo. O governo não prevê concursos e reajustes para servidores públicos no ano que vem, com exceção de militares. Informações foram divulgadas pela equipe do Ministério da Economia. O governo encaminhou nesta segunda-feira o projeto para a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. STF censura sites e manda retirar matéria que liga Toffoli ao Odebrecht. Ministro Alexandre de Moraes, do STF, relator de inquérito que apura notícias fraudulentas, estipulou multa diária de R$100 mil. Polícia Federal vai ouvir responsáveis do site O Antagonista e da revista Cruzoé, que publicaram um documento que cita o presidente do STF. O líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo, informou ontem que a votação da proposta da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça ficou para a semana que vem. Major Vitor Hugo deu a declaração após participar de uma reunião com os líderes partidários. Inicialmente a votação estava marcada para a quarta-feira, mas segundo o líder do governo ficou para a próxima segunda-feira, dia 22, ou para terça-feira, dia 23. Mais cedo, nesta segunda-feira, a Comissão de Constituição e Justiça decidiu inverter a pauta e analisar a proposta de emenda à Constituição que aumenta os gastos do governo, a chamada PEC do orçamento, antes da reforma da Previdência. A reforma era para o primeiro item da pauta, mas os partidos do Centrão da oposição articularam o adiamento do debate. O parlamento do Egito, que respalda amplamente o presidente Abdel Fattah al-Sisi, deve votar hoje uma reforma da Constituição que permitirá ao governante permanecer no poder até 2030. Várias emendas na Constituição de 2014 foram propostas em fevereiro por um bloco parlamentar que apoia ativamente o presidente. Os textos passaram por mudanças após debates. Difusora FM.